Fala, galera. Boa tarde. Física 2, né? Galera do segundo ano. Desculpa essa ausência aí dessas 2 semanas que se passou aí, mas eu estava num momento meio complicado da minha vida pessoal, mas nós estamos aqui agora de volta, com força total. Então, continuando sobre o assunto dilatação, a gente estudou dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Essa aí foi a última aula que eu gravei, foi sobre esses 3 assuntos. Eu vou continuar aqui sobre a dilatação dos líquidos, e vocês fiquem atentos para aquele material que eu mandei para vocês, né? Sobre a propagação de calor, mas isso aí eu vou comentar isso no próximo encontro aí nosso, tá beleza? Então vamos começar aqui, ó, sobre o tópico hoje abordado vai ser dilatação térmica dos líquidos. Então isso aqui é bem tranquilo, a parte da matemática é um pouco mais complicada, mas a parte de você entender que é o importante da física, ela é bem suave. Então vamos lá. Bom, a primeira observação é o seguinte: como a gente sabe que os líquidos, eles não possuem uma forma própria, então eles se adequam ao recipiente em que eles são colocados, correto? Então, os líquidos, eles vão ter uma dilatação que a gente vai chamar de dilatação volumétrica. Então, a equação de dilatação dos sólidos em relação ao volume é a mesma equação para a dilatação térmica dos líquidos. E só relembrando aqui, ó, a variação de volume vai ser igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, essa equação aqui é a mesma equação de dilatação dos sólidos, volumétrica dos sólidos, e vai ser válido para a dilatação térmica dos líquidos. Só que vai ter alguns ajustes aí, ó. Observa. Como os líquidos se dilatam mais rapidamente que os sólidos, a gente vai ter a seguinte condição: o coeficiente de dilatação dos líquidos vai ser maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Vamos tentar entender a física aqui, ó. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Acho que isso aqui é de todo mundo já fez essa experiência na sua casa. Você tem uma vasilha aqui, né? Você tem um recipiente, e a gente vai colocar leite nesse recipiente, bem aqui, ó. Então, a gente vai ter um volume inicial e uma temperatura inicial, tanto para o recipiente como para o leite, que é o líquido. Quando a gente fazer a variação de temperatura, quando a gente fazer um aumento de temperatura, né, um delta θ, o que vai acontecer? A gente vai ter um volume final e uma temperatura também final. Só que vai acontecer o seguinte: você sabe que uma parte do leite derrama. Uma parte derrama, tudo bem? Essa parte que derrama, vamos supor que derramou essa parte que derrama aqui, a gente vai chamar de variação volumétrica aparente. Porque você sabe que o leite derramou porque ele dilatou, mas o recipiente também dilatou. Isso aí é da aula anterior, correto? Então, observa que o leite dilatou, então derramou, exatamente. Mas também o recipiente também dilatou. Isso quer dizer, então, que a variação volumétrica real vai ser igual à variação volumétrica aparente, que é a parte que derrama, mais a dilatação volumétrica do recipiente ou frasco. Se vocês forem ver isso em alguns livros, vai estar aqui dos frascos, mas eu vou chamar de recipiente. Então, a gente vai ter as seguintes equações. Variação volumétrica real, que vai ser dilatação do líquido. Volume inicial, coeficiente de dilatação real do líquido, variação de temperatura. Variação volumétrica do recipiente. O volume inicial do recipiente, dilatação volumétrica do recipiente, variação de temperatura. Variação volumétrica aparente, que é essa parte que derrama. O volume inicial, dilatação volumétrica aparente e variação de temperatura. Agora a gente vai fazer o seguinte:
A gente vai pegar essas três equações e vai substituir nessa bem aqui, ó. Quando a gente fizer essa substituição, vocês concordam que vai ficar a seguinte situação. Para a variação volumétrica real, a gente vai ter o volume inicial, coeficiente real, variação de temperatura, aqui é vezes, igual. Aqui para o aparente, volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, variação de temperatura, mais do recipiente. Volume inicial, dilatação do recipiente, vezes variação de temperatura. Bom, meus queridos, o que vai acontecer aqui, ó? Sempre tem aquela problemática da matemática, né? Mas vamos lá. Volume inicial tem um desse lado aqui, eu posso cortar com esses daqui, porque são iguais, né? A gente coloca em evidência. Variação de temperatura é a mesma coisa. Então, isso vai resultar o quê? Que o coeficiente de dilatação real, chama só o Rzinho, vai ser igual o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Essa equação aqui resolve um monte de problemas sobre dilatação térmica dos líquidos. Daqui a pouco a gente continua de novo aí, ó. Galera, continuando o assunto aqui, ó. Agora a gente vai analisar o comportamento da água. A água ela tem um comportamento diferente, tá? Dos outros líquidos. A água e aquele material que eu enviei para vocês fala sobre as três fases, né? Mas essa próxima hora eu vou explicar isso direitinho. Não vamos entender isso daqui, ó. Isso aqui cai nas provas de vestibular, né? Prova do ensino superior, aí para o Enem. Então vamos lá. Olhem só. A gente vai ter a seguinte situação: dilatação da água. Isso aqui é específico para a água, galera. Específico para a água. A gente vai ter o eixo aqui da variação de temperatura e a gente vai ter aqui do volume. Então, a gente vai ter quatro situações. Situação 1, situação 2, situação 3 e situação 4. Na situação 1, eu fiz a questão de escrever aqui, ó. O que está acontecendo? O volume do gelo aumenta com o aumento de temperatura, abaixo de 0 grau. Abaixo de 0 grau aqui, ó. Abaixo de 0 grau para cá, abaixo de 0 grau, o volume do gelo aumenta. Bom, isso também é fácil de perceber, né? É só você pegar uma garrafa, pode ser essas garrafas PET, encher de água e tampar, que tem umas que estouram. Então, isso quer dizer que abaixo de 0 grau o volume aumentou. Então, está aqui, ó. Bom, como abaixo de 0 grau o volume aumenta, então está valendo o quê? Então está valendo a regra da dilatação térmica dos líquidos. Aí está bem aqui, ó. Então a gente veio para cá, ó. Agora está nessa posição bem aqui, ó. A situação 2. A situação 2 vai falar o seguinte: o volume diminui na fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, não a fusão. A temperatura constante de 0 graus. Então, quando for 0 graus, exatamente aqui, lembre-se que a gente estava vindo aqui, ó. A gente está vindo daqui para cá, ó. O volume aumentou, agora estamos bem aqui, ó. 0 grau. O que acontece com o volume? O volume diminui, situação 2, o volume diminui. Está na fusão. Aí a gente vai para a situação 3. A situação 3 vai falar o seguinte: o volume da água diminui com aumento de temperatura de 0 grau até 4 graus. Então a gente tem aqui, ó, de 0 graus, nesse intervalo aqui, de 0 graus Celsius, até 4 graus Celsius, o que acontece com o volume? O volume diminui com aumento de temperatura. Aqui, ó. Com aumento, o volume da água diminui com aumento de temperatura. De 0 graus até 4 graus Celsius. Então, estamos bem aqui, ó. A partir de 4 graus Celsius,
com a temperatura aumentando, o volume da água ele volta a aumentar. Situação 4, o volume da água aumenta com o aumento da temperatura acima de 4 graus Celsius. Então, nessa situação 4 aqui, vale também as regras da dilatação térmica dos líquidos. Bom, essa parte aqui, ó, isso aqui é muito cobrado da prova do Enem, principalmente frisa muito essa questão a partir do 4 graus Celsius. E por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente vai se falando aí pelo grupo. Vocês, o líder de vocês do segundo ano sabe que tem um grupo específico que foi aberto só para física e esse grupo vai continuar aberto além do que a escola está propondo vocês virtualmente. Bom estudo para vocês, fiquem em casa e se cuidem. Até a próxima. Valeu aí, galera.